Pessoal, boa noite a todos e todas. Obrigado pela paciência de vocês. Nunca antes da história desse país, uma reunião ministerial tão longa, tão importante e com tanta disposição de unidade. E nós estamos muito felizes. Uma reunião histórica com a coordenação do nosso presidente Lula. Nosso ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, vai fazer um pronunciamento em nome de todos os ministros, em nome da reunião. Posteriormente, o ministro vai responder 3 perguntas. Tá bom? Muito obrigado, então, pessoal. Ministro. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença das jornalistas, dos jornalistas, repórteres. Olha, como disse o nosso ministro Pimenta, o presidente fez questão de registrar uma reunião histórica de 9 horas e 30 minutos, onde todos os ministros fizeram um pequeno balanço dos 6 primeiros meses e apresentaram o seu planejamento para os próximos 6 meses até dezembro desse ano. Além dos ministros, participaram os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e a Petrobras, que também fizeram uso da palavra para falar também do que fizeram ao longo de 6 meses e do que pretendem fazer. Um balanço extremamente positivo, onde tudo aquilo que nós havíamos programado para lançar de programas fundamentais e importantes, entre eles o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e tantos outros programas na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, foram lançados, ou seja, cumprimos a nossa meta e anunciamos coletivamente, cada um dos ministros, aquilo que cada um vai fazer. Entre as ações programadas estão, por exemplo, o lançamento do novo plano de investimento, o novo PAC, que será lançado agora em julho. Está ações na área da educação, como um programa para levar a internet banda larga para 100% das escolas do país, inclusive as escolas rurais, mesmo no norte, no nordeste, centro-oeste, ou seja, 100% das escolas terão até o final do mandato do presidente banda larga, e esse programa será lançado agora no mês de julho, e tantos outros programas que foram anunciados pelos ministérios. Comemoramos também todos os indicadores econômicos favoráveis, queda bastante significativa da inflação, queda da taxa de juros de longo prazo, todas as projeções apontam para uma queda bastante substantiva da taxa de juros de 12 meses, queda nos preços dos combustíveis, queda no desemprego. Então, nós temos um ambiente extremamente favorável, o otimismo econômico voltou e a constatação óbvia, um verdadeiro clamor, eu diria, da sociedade brasileira, dos empresários. O presidente atendeu ontem aqui o setor de varejo, representado pela associação que reúne os maiores varejistas do Brasil, onde, de forma unânime, vieram reiterar o pedido ao presidente para um apoio à redução da taxa de juros para viabilizar o crédito nesse país, ou seja, queda na taxa de juros significa a volta do crédito, a volta do varejo, a volta da produção industrial, a volta do emprego. Então, é esse ambiente que predominou na reunião e, portanto, uma reunião positiva. Saímos todos entusiasmados. Amanhã o presidente vai a Goiás fazer inaugurações, sábado vai ao Pará e, na segunda noite, viaja para a Europa para uma série de compromissos. Dito isso, eu queria abrir aqui para 3 perguntas para que vocês pudessem fazer. Por favor, não se esqueçam de falar o nome e o veículo. Boa noite, ministro Rui Costa. Boa noite para o ministro Paulo Pimenta também.
Sou Fábio Murakawa, repórter do Valor Econômico. Ministro, durante a reunião, o presidente Lula teria mencionado a possibilidade de prorrogar esse programa aí que dá créditos tributários para as montadoras para que os preços dos automóveis baixem, né? Então, eu queria saber do senhor se, a partir da fala do presidente, se isso pode realmente vir a ser estudado pelo governo, né? Uma vez que o programa é um sucesso, né? Tem tido uma procura muito grande e o dinheiro está acabando, né? E caso realmente seja um plano do governo, se já tem mais ou menos de onde pode ser retirado esse dinheiro? Não é plano do governo. O presidente, no tempo inteiro, é admirável. O presidente é energia, o que ele sempre encerrou a reunião falando da frase que vocês já ouviram falar, apesar de ter 77 anos, ele repete todas as vezes: ter energia de 30 e tesão de 20, e enquanto jovens como Pimenta já estavam às 9 horas cansados, o presidente estava com toda a energia e ao longo da reunião brincando. Então ele fez uma brincadeira quando foi feito o relato pelo Alckmin que o programa estava tendo um sucesso absoluto, e ele fez uma brincadeira, mas não está no planejamento do governo. Apenas esse absoluto sucesso demonstra o que é evidente para todos os atores econômicos do país, para toda a sociedade. Se nós dermos condição de crédito, se dermos viabilizarmos, baixar os custos financeiros para quem quer adquirir e consumir, vai haver consumo nesse país, a indústria vai voltar a produzir, o comércio varejista vai vender. Ou seja, com um pequeno estímulo como esse que o governo deu, o resultado já é muito expressivo no comércio. Então, o presidente, ao ouvir, inclusive, o relato dos bancos públicos, está apostando, como o depoimento do Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, de aumentar o microcrédito para irrigar a economia, assim como está fazendo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, estudando formas de viabilizar crédito barato para os mais pobres, para os que mais precisam, para, a partir dessa irrigação da base da pirâmide, fazer com que a economia possa crescer e a atividade econômica possa voltar e gerar emprego. Outra. Boa noite, ministros. Vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma. Com relação a cargos, nós ouvimos também que houve um pedido do presidente Lula para que os senhores liberem cerca de 400 cargos que já foram solicitados aos ministérios, mas estão emperrados. Queria saber se houve isso. E com relação à ministra Daniela, ela fez uma apresentação também, parece até que estourou o limite de 10 minutos. Estava transmitido ao vivo, foi? Não, mas a gente, né, os passarinhos costumam voar e contam para a gente. Então, seriam essas duas perguntas, com relação a cargos e a situação da ministra Daniela. Boa noite. O presidente reiterou para que todos apoiem, ajudem o ministro Padilha a materializar, cumprir os compromissos que ele assumiu, uma vez que tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo, e os ministérios referentes a essas indicações ainda não colocaram no sistema essas indicações. O presidente fez um pedido para que isso seja feito o mais breve possível. Com relação à ministra Daniela, ela fez um depoimento, como todos os ministros fizeram, e não só ela passou do tempo combinado, mas uma parte dos ministros passaram, especialmente as mulheres. Aí, como eu brinquei na reunião, nós tivemos sempre uma tolerância feminina para permitir que as mulheres exercitassem um pouco mais da fala, e passaram em geral, não foi só ela, outras ministras também passaram um pouquinho do tempo, mas é a reparação, dando mais voz e mais tempo para as mulheres. Não sei a quantidade precisa, tem uma quantidade de cargos que
que foi combinada pelo articulador político do governo, e o presidente fez apelo e pediu que isso seja feito o mais breve possível. Ana. Boa noite, ministro. Boa Estamos noite. ao vivo aqui na Globo News. Queria perguntar se o presidente Lula chegou a fazer alguma cobrança para que os ministros abram mais espaço na agenda para receber parlamentares, para tornar os ministérios mais diversos em termos de aceitar, por exemplo, sugestões de ocupação de cargos. Se houve cobrança nesse sentido para melhorar a articulação política do governo? Olha, a fala do presidente foi no sentido de, como um treinador que quer fazer com que o time jogue entrosado e todo mundo atue de forma transversal. Então, por exemplo, o presidente pediu que todos ajudem o ministro Pimenta na comunicação, ou seja, que todos tenham uma postura proativa, colaborativa, no sentido de comunicar mais as ações do governo, as ações de cada pasta, que disponibilize o mais breve possível, a partir de uma decisão tomada pelo Ministério, de um programa, de uma ação, para que o ministro Pimenta possa não só informar a imprensa, mas informar os outros ministros, informar a base de governo. Então, o mesmo vale em relação à relação parlamentar. O presidente pediu que todos apoiem Padilha e que suas respectivas assessorias parlamentares atuem com atenção e com colaboração com o ministro Padilha para azeitar essa relação e que a gente possa, portanto, funcionar como grupo, como time, como equipe, porque se já está dando certo e tudo está funcionando, graças a Deus, e vai funcionar melhor ainda quando a taxa de juros cair, esse é o nosso desejo, a nossa torcida, vai funcionar ainda melhor quando todo mundo passar a colaborar com, eu diria, ministérios que têm a função meio, né? A comunicação é uma área meio de governo e ela depende, por seu pleno funcionamento, da colaboração de todos. Assim como a articulação política é exercida pelo ministro Padilha, é uma área meio e precisa da contribuição de todos. Foi esse o pedido do presidente para ver essa colaboração mútua e todo mundo tocar afinado no mesmo tom. Tá certo? Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pela boa vontade e pela disposição. Um abraço.